mística. Não é simplesmente uma necessidade, como é que eu vou colocar assim, religiosa. Existe uma realidade que precisa acontecer na nossa vida cristã, que ela é natural, ela é racional, ela é palpável, dá para entender ela, qualquer pessoa que olhe, discerne ela, vê ela, entende ela. Nesses últimos tempos, nós temos visto em muitos lugares um cristianismo abstrato, um cristianismo assim místico, um cristianismo que, há uma palavra que define bem isso, subjetivo, ou seja, ele é interno, ele não pode tocar e quase ninguém vê. Nós vemos muito disso hoje. Mas pouco nós temos visto de um cristianismo substantivo, um cristianismo que se toca, um cristianismo palpável, algo racional. O que significa algo racional, pastor? Significa aquilo que mesmo o incrédulo vê e é obrigado a acreditar ou a concordar. Então, por exemplo, hoje eu conheço, como é o nome da irmã? Hoje eu fiquei conhecendo a irmã Maria Auxiliadora, lá na casa do pastor Gilberto. A irmã Maria Auxiliadora foi curada de câncer. E ela vai para o Araújo Jorge para poder multiplicar essa semente que Deus plantou no coração dela. Então, quando ela está lá e está falando para outra pessoa, o que ela está vivendo, irmãos? Ela está vivendo um culto racional. É algo palpável, é algo que alguém ouve e tem que se dobrar, porque ela está ali. Quantos entenderam isso? Ela não está falando de sabedoria humana, nem de estudos intermináveis. Não, ela está sendo uma carta viva da vida milagrosa do Evangelho. Só que para isso eu preciso entender, primeiramente, Romanos 12, 1 e 2. Por que eu vou começar por aqui? Primeiro porque o Espírito Santo me deu uma direção clara sobre essa necessidade de transformação de mente. Segundo, porque é imprescindível que você se liberte de uma mentalidade natural para você entender paternidade ministerial. Quando, há 3 anos atrás, quando o Espírito Santo me trouxe o entendimento sobre paternidade ministerial, eu estava vivendo uma crise profunda com o meu pastor. E o nosso relacionamento, eu imaginava que nós íamos embora, que eu iria embora, eu e minha família. Naquela altura eu tinha mais ou menos 8 anos de caminhada com o pastor José. E eu não conseguia mais entender o nosso relacionamento. Então eu pensei, eu vou embora. Preste atenção, todo rebelde tem uma frase que sustenta ele. O meu tempo nesse lugar acabou. Essa é a frase, antológica. É o firme fundamento da rebelião. É quando ele chega e fala assim, Deus me disse que o meu tempo nesse lugar acabou. Deus, irmãos, jamais vai falar ao seu coração sem antes testificar no coração da autoridade que está sobre a sua vida. Por isso, se você ouve algo que está fora da autoridade, não é de Deus, é do capeta. Então, tomemos muito cuidado. E eu, embora há 8 anos com o pastor José, estava totalmente suscetível às influências de Satanás. Em 1 Pedro 2,5 diz que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, ao nosso derredor, sempre Satanás estará ali querendo nos tragar. O grande problema desse versículo é que eu e você nunca estivemos diante de um leão faminto. Nunca. Então, nós não sabemos o que significa isso. Porque se eu e você, por alguma vez, fôssemos colocados diante de um leão faminto, nós entenderíamos na plenitude o que Pedro quis dizer. E com certeza nós vigiaríamos mais, muito mais. Então, eu preciso que você se liberte de uma mentalidade natural e se abra para algo totalmente espiritual. E aí, naquela época, naquele tempo,
nós, os pastores que estão mais próximos do pastor José, tínhamos sido desafiados a fazer todos os meses 3 dias de jejum a seco, todo mês. E cada um de nós escolheu uma data do mês para fazer, o meio, primeira, segunda, terceira ou quarta semana. E quando eu estava no auge da minha crise, eu pensei de fato em ir embora, estava muito próximo do meu jejum. Então eu disse para minha esposa, eu vou fazer o jejum, e depois do jejum, então eu vou lá e converso com o pastor José e nós vamos embora. E no segundo dia do jejum, irmãos, então o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algumas verdades que eu não queria ouvir. O Espírito Santo começou a colocar coisas no meu coração que eu não queria que ele colocasse. Porque todas as verdades acerca do reino de Deus são bonitas enquanto elas estão sobre nós. Mas elas não são tão boas quando elas começam a entrar em nós. Lá em João 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas abaixo, um pouco abaixo, ele diz, e ele se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo, enquanto ele está com Deus, enquanto ele é Deus, é muito bom. São palavras lindas, palavras maravilhosas. Mas quando esse verbo decide entrar em nós e habitar em nós, aí a coisa começa a complicar. Por isso que Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que quando ela vem, não há como eu e você permanecermos no mesmo estado, é impossível. É impossível uma pessoa que tem a verdade encarnada continuar o mesmo, é impossível. Nós podemos conhecer a verdade, nós podemos ler a Bíblia, mas isso não significa que a Bíblia está em nós, que a Bíblia encarnou em nós. Vou te dar um exemplo. Atos, depois da ressurreição de Cristo, conta um momento onde 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de Emaús. E de repente o próprio Cristo se põe no meio deles e começa a conversar com eles. E lá conta que durante o caminho eles foram conversando e Jesus perguntou o que estava acontecendo. E eles, olha, será que é só você que não conhece, não sabe de tudo que está acontecendo agora em Jerusalém? Então Jesus falou o quê? E eles dizem, olha, o Jesus, né, aquele que era o Messias, o profeta e tal, e dizem que ele seria o que restauraria Israel, mas está morto. Morreu, e agora alguns dos discípulos dizem que ele ressuscitou. Mas o fato é que ninguém sabe onde ele está. E a Bíblia diz que Jesus então começou desde Moisés a falar para aqueles homens sobre ele mesmo. Quando Jesus começa a abrir a sua boca e explicar de Moisés até aqueles dias sobre a vida de Jesus, sobre a vida dele mesmo, para aqueles 2 discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, o que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus estava ministrando a palavra para eles. Concorda comigo? Então eles estavam ouvindo a palavra, sim ou não? Todavia, não reconheceram Jesus. E eles caminharam um bom tempo com Jesus. Quando eu leio esse texto, uma verdade preocupante assola o meu coração. Tem pessoas que, mesmo tendo a presença de Jesus, e mesmo conhecendo a palavra de Jesus, não o reconhece. Não o reconhece. Jesus estava com aqueles discípulos. A presença de Jesus estava com eles. Jesus começou a liberar palavras de ensino para eles. E mesmo assim eles não o reconheceram. Somente quando eles chegaram perto de Emaús e estavam ali na casa, né, entraram numa casa e convidaram Jesus para entrar. E Jesus repartiu o pão, então eles viram que era Jesus. Mesmo com a presença e mesmo com a palavra, eu posso não reconhecer a Jesus. Mas é impossível que ao repartir o pão, eu não o reconheça. Pastor, o que significa repartir o pão?
o mesmo ensino que ele deu para os seus apóstolos na ocasião da Páscoa. Repartir o pão é quando a palavra que está em Deus vem no meu interior. E quando essa palavra vem, queridos, a primeira coisa que ela faz é destruir mentiras satânicas que foram lançadas na minha vida durante toda ela. Quantos entenderam isso, irmãos? Amém, igreja? Por isso que Paulo dizendo aos Romanos, ele fala, olha, eu preciso, eu rogo-vos, e essa expressão, irmãos, rogar, eu vou falar aqui alguns significados dela. Chamar, convocar, dirigir-se a, recorrer, apelar. Esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho. Rogo-vos. Paulo está num clamor desesperador ali aos irmãos em Roma, para que eles não se conformem com a vida ou com o tempo em que eles vivem, mas que eles se transformassem. Que eles se transformassem. E essa transformação dependia primeiramente da apresentação a Deus com o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. E o primeiro ponto na transformação da nossa mente, irmãos, é o reflexo do nosso corpo. Uma pessoa que tem a sua mente transformada, isso reflete no seu corpo. Ninguém que tem a mente transformada pela palavra vive em preguiça. Ninguém que tem a mente transformada pela palavra vive em descontroles. Ninguém que tem a mente transformada pela palavra vive oscilando. Ele é firme de propósito. Quantos entendem isso? Isaías no capítulo 26, no versículo 3, está escrito: o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Agora, quem são as pessoas que o propósito é firme? Aqueles que não se rendem ao mundo. Aqueles que não se rendem às mentiras do mundo. Eu, durante 28 anos, eu fui dominado pela imoralidade sexual. E durante 38 pela glutonaria. E eu já fui alcoólatra, já bebi demais da conta, já cheirei demais da conta, já fiz tudo demais da conta. Tudo. Que tem um pessoal que é lá da casa, né? Então eu costumo dizer assim, sempre quando eu vou em alguma casa, a primeira pergunta que eu faço: tem alguém aqui que tem mais de 28 anos de vício? Vocês são de lá da casa? Tem algum de vocês ali? Aquele ali tem mais de 28 anos. Dos que estão aqui, tem algum com mais de 28 anos? 38 anos de vício do cigarro. Então tem dois aqui que a gente pode sentar para conversar mais particular, mas o restante tem que me ouvir. Tem que me ouvir. E o diabo, ele sempre tentou me convencer de que eu nunca seria nada. Eu tenho 2º grau de supletivo. Sabe o que é isso, né? Nada. Nada vezes nada. Se eu fizer uma prova pagaria ali, eu não vou passar, porque eles vão pedir pelo menos alguma coisa a mais. Não tem curso, não tem nada, irmão. Nada vezes nada. Mas uma coisa eu descobri pelo Espírito Santo. Se eu me entregar a essa verdade, de maneira que ela transforme a minha mente, coisas mirabolantes vão acontecer na minha vida. E uma das coisas que mais me impressiona hoje, por causa desse período com o pastor José, então, vem algumas coisas no pacote, né? Paternidade sempre traz algumas coisas, né? Não é só a convivência. E um dos benefícios foi a autoridade de poder cobrir pastores. E eu tenho alguns pastores no Brasil que eu sou como o irmão mais velho deles, vamos colocar assim. Nós temos a mesma paternidade, o pastor José, mas eu sou como o irmão mais velho deles. E eles sempre estão na minha casa para nós estarmos além de fazendo um discipulado olho no olho. E uma coisa que me impressiona, irmãos, que hoje, quando nós sentamos à mesa, eu fico diante de
advogados, administradores de empresas, engenheiros, contadores, arquitetos. E todos eles esperam uma palavra de comando minha. Imagina, se isso não é uma loucura. Como que um engenheiro senta na mesa de um semi-analfabeto e espera um comando dele? Isso é uma loucura. Agora, eu poderia estar vivendo lá em Matozinhos. Eu sou lá de Matozinhos. Tem base? Tem base não, hein? Uma cidadezinha do interior de Minas. Lá eu vivi alcoólatra, vivi tudo. Eu poderia estar vivendo lá até hoje. Hein? Triste. Me rendendo, né? Rendido ao espírito da hiena, né? Ó dia, ó céu, ó azar. Eu sou de Matozinhos. Né? Poderia estar lá. Assim como o diabo também propõe para você todos os dias: ó dia, ó céu, ó azar, eu sou de Brasa Brandes. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a proposta de Satanás. Mas um dia eu entendi isso aqui, pelo Espírito. Talvez foi o dia mais doloroso da minha vida, foi porque quando eu entendi isso aqui, as verdades começaram a entrar na minha carne. E quando eu assustei, meu irmão, só estava pele e osso. O resto tinha sido tudo dilacerado, tudo cortado. Doeu? Dói até hoje. Até hoje dói. Mas tem um detalhe. Há um texto na Bíblia, eu estou procurando aqui para ver se eu lembro onde ele está. Deixa eu procurar ele aqui. Eu quero que você leia esse texto comigo. É que eu vou achar ele. Eu sou assim mesmo, tá, irmão? De repente, eu só preciso que você fique atento, porque de repente Jesus fala com você, amém? Amém não? Amém. Às vezes eu brinco demais, às vezes eu não falo coisa com coisa, mas fica atento, porque de repente Jesus fala com você. Romanos 6, abre aí sua Bíblia. Fica bem atento mesmo. Aí, tem como gravar isso que está sendo falado? Não, né? Está gravando? Ah, então bom, melhor ainda. Depois você vai ter que ouvir essa palavra mais vezes, porque quando às vezes começa a vir, irmãos, eu não dou conta de controlar. Então, você, né, não dá para voltar, não dá para você me perguntar o que eu falei, né? Mas aí depois a gente ouve de novo. Eu mesmo vou precisar de ouvir essa palavra umas 15 vezes. Olha aí só, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então veja você, só tem um tipo de pessoa que vai se unir com Cristo na ressurreição. Aqueles que primeiro se uniram com Ele na sua morte. E para que eu me una com Cristo na sua morte, eu preciso encarnar a sua verdade. Quantos entenderam isso, irmãos? Amém, irmãos? E a verdade, ela precisa ser palpável. Ela não pode ser subjetiva. Ah, eu tive encontro com Jesus e tal, ok, e daí? No que isso ocasionou? Aqui vocês já têm uma experiência, um manto, uma unção de cura, amém? Aqui nesse lugar tem essa unção. Então as pessoas aqui serão curadas. Sem esforço. É uma unção de cura. Eu vim aqui, o Espírito Santo me trouxe aqui, para trazer uma medida equilibrada entre o que é totalmente espiritual, o que é a pessoa de Jesus e o que são os princípios de Jesus. Você tem a pessoa e os princípios. A pessoa de Jesus, ela te arremete para a eternidade. E ela traz a existência sobrenatural. Mas os princípios te fixam na palavra. Os princípios te fixam num caráter irrepreensível. Amém, irmãos? Amém.
Os princípios de Jesus te levam a dominar o seu corpo físico. É isso que os princípios fazem. E quando você se entrega aos princípios, você começa a viver alguns tipos de milagres que não foram descritos na palavra. Jesus estava no meio de um povo que era muito carente emocionalmente. A região da Galiléia é uma região muito pobre. E era como a escória da sociedade. Quando você vai ler lá o Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus ali nas bem-aventuranças, ele conforta o coração daquela classe social que o seguia. Os humildes, os tímidos, os mansos, os fracos. Você está entendendo isso? Amém, igreja? Amém. Mas você vai ver que tem um momento que ele também evangeliza grandes autoridades e não com milagres. Um exemplo de João, um exemplo descrito no Evangelho de João, no capítulo 3, foi a relação ou o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um dos principais sacerdotes, dos escribas ali, das sinagogas, um dos principais. Um homem culto. Um homem de um raciocínio rápido. Só que Jesus vira para ele com a sabedoria do alto, ele põe em xeque todo o conhecimento de Nicodemos. E ele fala para Nicodemos, Nicodemos, eu vou te falar uma coisa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aquilo põe em parafuso Nicodemos. Como assim? Um homem estudado, um homem que provavelmente sabia a Torá de cor. Alguém aqui sabe o Pentateuco de cor? Todo ele? Versículo por versículo? Mas Nicodemos sabia. Nicodemos sabia. Então, queridos, vocês já estão prontos para evangelizar todos os oprimidos de alma, todos os doentes, todos aqueles que são rejeitados da sociedade. Vocês aqui estão prontos para isso. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para preparar vocês para evangelizar juízes, advogados, psicólogos, médicos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Foi para isso que o Espírito Santo me trouxe aqui. Só que para isso acontecer, você vai precisar transformar a sua mente. Senão você nunca vai conseguir sentar diante de alguém com conhecimento natural e deixar ele louco. Estudando temperamentos, eu descobri que eu sou sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa muito agitada, né? E aí, na revelação do Espírito, eu descobri que eu sou hemorrágico. Então você imagina um sanguíneo hemorrágico, é aquele que para ficar parado ele tem que ficar balançando alguma parte do corpo. Senão ele não está parado, né? Aqui, do jeito que eu estou aqui, eu estou parado. Aqui eu me sinto paralisado. Né? Mas se eu parar alguma coisa aqui, já é um princípio de derrame já. Então eu sou essa pessoa, o negócio é esquisito comigo. Teve um dia lá em casa, foi muito interessante, que meus filhos parecem que estão me puxando, não tenho bem certeza não. Era mais ou menos assim, eu estava ali com o Ian, que o Ian tem 3 anos, ele estava fazendo cavalinho do pai, né? Bora papai, bora papai. E a Samara tem 7 meses, estava deitada na cama, e eu brincando com ela e o Ian em cima de mim, e a gente ali, brincando. De repente a Tatiana chega, minha esposa, e ela fala assim, com aquele olhar assim, bem, né, o olhar do gatinho, né, do gato de botas, aquele olho que ele... E ela fala assim, por que nós não podemos ser uma família normal? E ela falou isso, irmãos, porque aquele momento era exatamente 2h40 da manhã. E ela queria dormir. Por que a gente não pode deitar às 11 e acordar às 8, como todas as famílias? Nós olhamos para ela assim, e continuamos. Então a minha vida é muita, eu preciso de muita atividade. Então você imagina, quando eu estudava, irmãos, só tinha 2 razões pela qual eu ia na aula. Primeiro, para matar a aula. E segundo, para jogar bola. Mais nada. Detestava, odiava estudar, sempre odiei estudar. E aí quando eu converti, o Espírito Santo falou para mim assim, você vai estudar. Eu falei, pronto.
Era muito mais fácil se ele me designasse para ressuscitar mortos. Isso é muito mais fácil, irmãos. Porque para ressuscitar mortos você precisa de fé. Para estudar você precisa sentar numa cadeira e ficar ali assistindo, olhando. E isso durante algumas horas, durante vários anos. Imagina que loucura isso é para um sanguíneo. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que estudar. E aí eu fui matricular. Só que eu estava com 24 anos. E aí eu matriculei na sala, os mais velhos tinham 17. E aí eu recebi um título, um apelido, tio. E aí, tio? Tio converteu, né? Tudo bem, enquanto era tio ainda estava menos mal, né? O problema, irmãos, é que eu não sabia, é que, recentemente, agora que eu descobri isso, as mesmas lesões que a química, os dependentes químicos têm no cérebro, os dependentes da imoralidade sexual também têm. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema na área sexual, que ela é dominada por qualquer forma de imoralidade, de distúrbio sexual, o cérebro dela vai tendo lesões, assim como um viciado em crack, em bebida, em cigarro, mesma coisa. E àquela altura do campeonato, eu já tinha, me ajude aí algum matemático, 24, 25 menos 9. 16. Aquela altura do campeonato eu já tinha 16 anos de vício. Então você imagina um cérebro de alguém com 16 anos de vício. Só que eu só fui descobrir isso quando começou as aulas de matemática, química e física. Porque eu não dava conta de aprender nada. Eu não conseguia guardar nenhuma fórmula. Aí o meu apelido na sala de aula aumentou. Agora eu era o tio burro. Ah, tio burro. Até que um dia, uma noite, saí da escola, cheguei em casa, me ajoelhei na cama e eu falei, Deus, se for para me servir de chacota naquela escola, de vergonha, eu não vou mais. E aí naquela noite aconteceu o meu primeiro distúrbio espiritual. Eu deitei, quando eu peguei no sono, eu sonhei com um quadro verde, gigante, e uma mão fazendo fórmula. Acordei molhado de suor. Falei, agora eu esclerosei mesmo, agora é só psiquiatria, né? Fiquei ali, fui lá, tomei uma água, fiz alguma coisa, voltei e deitei de novo. O mesmo sonho. E quando a mão acabava de fazer a fórmula, ela começava a girar igual aqueles data show, já viu aqueles negocinhos do banco? Que fica ali, passando a senha o tempo todo? E aquilo começou a acontecer na minha vida. Para minha surpresa, quando depois eu cheguei na sala de aula, que o professor foi fazer a fórmula, eu já sabia ela de cor. E eu comecei a fechar todas as provas de exatas na escola. O que era matemática, física, química, eu sempre tirava a nota máxima. E aí os alunos começaram a ver aquilo e começaram a encostar em mim para poder fazer os trabalhos junto comigo. E a primeira pergunta que eles fizeram, tio, você está tendo aula de reforço? E eu olhei para eles e falei, tô. E eles, tio, quem é o professor? Eu disse, o Espírito Santo de Deus. Daquele dia em diante, irmãos, eu comecei a gostar de ler. Você imagina para um sanguíneo gostar de ler. Tá certo que ainda estou no processo de cura. Para me ler eu tenho que andar, né? Então eu fico lá no meu escritório andando, eu vou lendo e vou andando. Porque sentar para ler eu não dou conta, mas se eu estiver andando... Lá em casa, irmãos, assim, eu tenho uma partezinha lá que é o escritório e às vezes as pessoas ficam meio doidas, porque para me concentrar numa leitura, eu tenho que estar a televisão ligada num DVD de pregação, o som ligado com uma música e eu lendo. Aí eu consigo concentrar. Mas se tiver tudo quieto, eu não dou conta de concentrar, não. Eu fico aqui, mas eu começo a... Aí quando eu ligo tudo e fica aquele tumulto assim, aí eu consigo ler, e revelação vem, o negócio fica gostoso. Então, o Espírito Santo começou a me transformar para me gostar de ler. E aí veio o próximo distúrbio, né, na minha mente. Aprendi a oração em línguas.
E aí, um dia o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero que você vá para tal loja assim, assim. Uma loja muito conhecida em Goiânia, uma livraria, né, Saraiva. E eu fui, cheguei lá orando em línguas, e ele começou a me conduzir para uma prateleira. Cheguei naquela prateleira, ele me... Era como se alguém tivesse Sabe quando você tem alguém pegando a sua cabeça assim, mexendo? É esse livro, aí eu peguei o livro. E isso começou a acontecer na minha vida, irmão. Essa loucura, 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 loucura. Livros que eu nunca sonhei em ler. Eu li um livro de 418 páginas, o título é Filosofia e Cosmovisão Cristã. Esse livro, para me ler ele, eu tinha que ter 3 dicionários abertos. Porque eu li uma frase e tinha que pesquisar as letras, porque eu não sabia nada, não entendia nada. Talvez foi a pior prova, o maior milagre na minha vida foi ler aquele livro. Porque você tem os milagres emocionais, que as pessoas são curadas na alma. Você tem os milagres de cura mesmo, de doença. Mas para muitos irmãos, ler um livro de capa a capa é um milagre, sabia? E eu vou perguntar, quem aqui não consegue, ou até hoje ainda não conseguiu ler a Bíblia de capa a capa? Levanta a mão, fica com vergonha. Está vendo aí? Você quer ver eu fazer uma outra pergunta? Quantos livros você lê por ano fora a Bíblia? Não, por mês. Alguém aqui lê uns 3 livros por mês? 2? 1? Vocês estão vendo, irmãos, como a gente é tão preocupado com questões psicossomáticas, com questões de alma e com questões de enfermidades na carne, que a gente perde alguns detalhes da vida cristã? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém, igreja? Amém. E assim o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Um dia, eu estava no aeroporto de São Paulo, e ele começou a soprar um nome no meu ouvido. E eu só consegui entender a última frase, pastor Gilberto, ou as últimas sílabas. Nhaué. E eu falei, pronto. E aquilo trem barulhando na minha mente. E aí eu fui, debrucei no parapeito e olhei. Quando eu olhei eu estava no 2º piso do aeroporto. Quando eu olhei para baixo, irmão, sabe o que tinha lá embaixo? Uma revistaria. Aí eu olhei e falei, cara, é um livro. Aí desci. Cheguei perto do cara, ele veio me atender. Eu olhei para ele e falei, escuta, você tem aí um nhaué? Ele olhou para mim e falou, tenho. Aí eu, deixa eu ver. Aí ele trouxe 3 livrinhos de bolso. E me mostrou. Qual era o título do livro? Schopenhauer. Quem foi Schopenhauer, irmãos? Um filósofo alemão do século XVI. Um homem que foi conhecido, foi notório no seu tempo, porque ele desprezou a filosofia da academia e sustentou a tese de que a verdadeira filosofia era aquela que estava no meio do povo. Então ele vivia no meio do povo. A academia filosófica da Alemanha rejeitou ele, mas ele foi conhecido. Ok, li aqueles 3 livros e a vida continua. Uns 2, talvez 3 meses depois, estou eu de novo pegando um voo de São Paulo para Brasília. Quando de repente senta do meu lado um jovem universitário. Sabe daqueles que não pintiam muito o cabelo, que tem um cabelão bem? Daqueles? Bem. E aí, eu de praxe lendo a minha Bíblia, ele virou para mim e falou, você é cristão? Eu falei, sou, graças a Deus, e você, não? Aí, não, tal, aquela coisa toda. E aí nós começamos a conversar. E conversando, irmãos, ele disse que estava indo para Brasília defender uma tese. Não sei o que lá, era o último ano, não sei das contas, aquelas coisas lá todas. E aí eu falei, e qual é o curso que você faz? Ele, filosofia. Aí eu, humildemente, perguntei para ele, você conhece Schopenhauer? O olho dele brilhou, irmão, na hora. Cara, você já leu Schopenhauer? Eu falei, claro, quem que não lê um trem desse, cara? Negócio simples assim. E aí ficamos de São Paulo a Brasília conversando sobre Schopenhauer. Quando o avião aterrissou, estava no saguão do aeroporto de Brasília, ele vira para mim e fala assim, mas qual foi a faculdade que você fez?
Eu falei para ele assim, cara, eu tenho, Guilherme, falei, Guilherme, eu tenho 2º grau de supletivo. Ele falou, não, você está querendo me enganar. Fala. Eu falei, não, é sério, não, você está mentindo. E ele ficou ali, eu falei, não, cara, não tem. Ele falou, mas como? Quem foi que te levou a ler Schopenhauer? Eu disse para ele, o Espírito Santo de Deus. E ele disse, por que o Espírito Santo de Deus te levou a ler Schopenhauer? E eu disse para ele, por sua causa. Irmãos, aquele menino começou a chorar no saguão do aeroporto de Brasília. E ele falou para mim, esse Jesus eu quero. Existem algumas curas que precisam acontecer na nossa alma, irmãos. E talvez a maior dela é a transformação da nossa mente. Porque embora nós vivamos num lugar, né, eu morei muitos anos, a minha família é muito simples. O meu pai é um homem de um caráter invejável, mas muito simples. A minha casa nunca teve dinheiro para esbanjar. Nossa família sempre foi uma família simples. Eu já morei em favela, em periferia, morei na periferia de Goiânia há alguns anos. Uma formação muito simples. Só que tem um detalhe, irmãos, um dia, por amor, o Criador de todas as coisas decidiu colocar um pedaço dele dentro de mim. E isso, irmãos, precisa fazer toda a diferença. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É impossível que alguém que tem o Espírito Santo dentro dele não seja o melhor naquilo que faz. É impossível. É impossível. Só que nós não chegamos nesse lugar porque não nos entregamos a essa relação. E para entregar-me a essa relação, eu preciso transformar a minha mente, entender que o homem natural jamais vai entender o que eu estou para viver. Nunca. Jamais fala seu nome. Jamais o Fabrício natural vai entender quem é o Fabrício espiritual. Jamais, irmãos. Nunca. Muitas experiências nessa área, essa loucura da renovação da mente, eu tenho vivido. Mas talvez a mais forte de todas elas até aqui seja o entendimento de paternidade ministerial. Por isso que hoje, antes de tudo, você vai precisar destruir todos os sofismas, todas as fortalezas da sua alma, todas as mentiras. Irmãos, lá em Matozinhos, como eu era alcoólatra, então virava e mexia, eu estava acordando no banco da praça. E a minha mãe tinha um salão de beleza. Salão, né? E a maioria das mulheres que iam nesse salão virava para minha mãe e falava, Carminha, tadinho do Ebinho, tá lá na praça. E cachorro lambendo a boca dele. Porque era isso que estava acontecendo de fato. E essas mulheres, irmãos, elas iam no salão falar isso para minha mãe, porque elas queriam humilhar minha mãe, porque a minha mãe toda a vida foi cristã. E a minha mãe sempre falava, o meu filho é um pastor. E todas elas caçoavam da minha mãe. Até que os anos se passaram e Jesus me resgatou e tal. E eu tenho um irmão que é abaixo de mim, que é o sonho de todo pai, né? Aquele cara estudioso, não sei o que e tal. Faculdade, em cima de faculdade. Hoje ele é oficial de justiça lá em Matozinhos. Um cargo, né? De expressão na cidade. E Matozinhos é uma cidade pequena, 30 mil habitantes. E meu irmão decidiu casar. Só que a esposa dele é uma católica roxa. E eu não sei se você conhece Minas Gerais, mas Minas Gerais, irmãos, não tem igrejinha de católico, não. É tudo basílica. É loucura. As igrejas católicas em Minas, que são pequenas, são históricas. Então tem o mesmo poder das basílicas. Em Matozinhos não é diferente. Lá tem uma basílica para 800 pessoas que é o centro da cidade. Aqui, graças a Deus, o centro está girando em torno de uma igreja cristã, né? Glória a Deus, é isso aí. Está vendo por que Jesus me trouxe aqui? Vocês não podem continuar pensando menos do que vocês são, irmãos. Vocês vão ter que ter coragem de sentar na mesa do juiz dessa cidade e falar assim, querido, você tem Jesus? Tem não? Então vigia, vaso.
É esse tipo de gente que vai começar a brotar daqui a partir de hoje. É esse tipo de gente. Então, meu irmão foi casar e a minha mãe virou para ele e disse assim: João Cláudio, o nome do meu irmão chama João Cláudio. Eu só entro com você na igreja se o seu irmão fizer o casamento. E aí ele me ligou desesperado. Porque o casamento dele, irmão, seria na Basílica de Matosinhos. E aí ele, mano, minha mãe doidou. Eu falei, o que foi, cara? Aí ele falou assim, a mãe disse que só entra comigo lá na igreja se você fizer o casamento, cara. Só que é na igreja católica, você faz o casamento? O que você acha, irmão? Claro, meu filho! Claro, meu filho! E aí eu fiquei empolgado, irmão. Jejuei, orei, clamei, fiquei empolgado. E a minha alma, né? Cara, eu vou pregar naquela basílica. Meu Deus, era tudo que eu sempre sonhava. Eu comecei a pensar, será que aquelas imagens vão tremer, vão cair? O que será que Deus vai fazer? Um terremoto, e a cidade vai ser abalada. E o Espírito Santo falou, nada disso, meu filho. Aí eu, mas por quê? O Espírito Santo disse para mim assim, ó, guarda a sua alma, porque esse momento eu não reservei para você. Esse momento eu reservei para a sua mãe. Então guarda a sua alma. Não tem nada seu. Eu falei, perdão, então tá bom. Daí fui. O que aconteceu, irmãos? Todas aquelas mulheres que um dia zombaram da minha mãe, estavam sentadinhas na cadeira da Basílica de Matosinhos. E elas tiveram que ouvir da boca do padre da paróquia a seguinte frase: agora nós vamos receber o pastor Heber, que é filho da Carminha, e ele vai trazer para nós uma palavra nessa noite. O pastor da cidade teve que anunciar, o padre da cidade teve que anunciar quem era o filho da Carminha. Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo isso, irmãos? E eu vou te dar uma notícia. Esse também é o seu pai. Esse também é o seu pai. Por isso que nessa noite, você precisa se esvaziar de todas as mentiras satânicas que o diabo tentou lançar sobre a sua mente. Que você não consegue, que você não pode, que você não vai dar em nada, que isso daqui não dá, que essa igreja não vai, que não sei o quê. Irmãos, essa igreja vai ser tudo que Deus sonhou para ela ser. Vai ser. A pergunta então é, você vai estar ou não? Essa é a pergunta, meu irmão. Porque vai estar aqui somente aqueles que se deixarem transformar a sua mente. Só esses. Eu estou lá em Trindade. Andei o Brasil inteiro falando, ó, e vou falar aqui também, prepare-se, porque em breve vocês vão receber uma carta convite, convidando essa amada igreja para o primeiro culto naquela basílica lá, porque eu vou fazer esse culto lá. Isso aí para mim já é decreto. Mas eu estou lá, irmãos, com talvez 20 crentes da cidade. Só que essa semana, Deus trouxe na minha porta uma das pessoas mais influentes da cidade. Ele era o secretário, como é que fala o que depois do prefeito, quem que é? Tem o prefeito e o vice, né? Mas quem é o cara-chave ali? Pois é, mas tem um outro nome, é gabinete. Diretor, assessor do gabinete. É um trem assim, eu sei que ele é o cara que manda em tudo ali. Só que é de gabinete, isso é um trem assim. E olha como é que Deus fez, irmãos. O menino que nós ganhamos para Jesus lá é um empreendedor de Trindade. Uma pessoa, um joelhinho, vocês vão conhecer, ele ainda vai vir pregar aqui nessa igreja ainda, você vai ver. E ele fez um almoço para mim e para minha família. Falou, pastor, eu quero fazer um almoço para o senhor, vamos lá em casa almoçar e tal e tal. Só que esse camarada que é o Bambambam lá, o homem, uma das pessoas mais influentes de Trindade, é vizinho dele. E aí ele estava passando e chegou lá para conversar e esse menino Luciano falou para ele, ele viu a mesa posta e falou, vai rolar um almoço aí, uma ação de graça, o que é isso aí? E ele disse, não, eu estou fazendo um almoço para o meu pastor.
Ele falou assim, cara, tem mais de 20 anos que eu moro do seu lado, você nunca me chamou para almoçar. Agora você está fazendo almoço para esse cara, eu tenho que conhecer ele. Hein? E eu cheguei lá meio-dia, de bermuda, de camisa assim, né? E com a minha sandalinha no pé. E ele olhou para mim, e ele cutucou o Luziano e falou assim, esse aí é o seu pastor? Ele falou, cara, esse aqui é o meu pastor. E aí nós sentamos, eu cumprimentei e começamos a conversar. E eu comecei a conversar com ele um pouquinho sobre política. Algumas coisas que eu, pelo Espírito Santo, li, né? E ele falou assim, você já fez alguma faculdade nessa área? Eu falei, não, estou fazendo ainda. Ele, onde você está fazendo? Eu falei, lá em casa, no meu escritório. Como assim? Faculdade à distância? Eu falei, não, é uma faculdade espiritual. Porque todas as coisas que você está ouvindo na minha boca, foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Convidei ele de noite para ir lá em casa. De noite ele estava lá, mas a esposa, querendo ouvir mais. Eu estou com um projeto, irmãos, de 10 anos para a Trindade. Em 10 anos eu vou tomar aquela cidade. Agora, não é assim, uma igreja, não é isso não, não estou falando isso não. Eu estou falando de uma sociedade melhor, ali. Eu tenho na minha casa hoje um menino que largou tudo em Matosinhos e veio morar comigo. Concursado em Matosinhos. Formado em Direito, concursado no Estado. Largou tudo e veio morar comigo. Um advogado. 27 anos. O mês passado, conversando com algumas pessoas assim, de repente surgiu um emprego para ele. E ele vai trabalhar agora no segundo melhor escritório de advocacia de Goiânia. E eu falei para ele, Vinícius, você vai começar a trabalhar, mas eu quero que você estude para ser promotor de Trindade, eu não abro mão. Ou você vai ser, porque o mesmo curso, né, que você estuda para promotoria é o de juiz. Então eu falei, uma das duas coisas você vai ser. Daqui a 10 anos, irmãos, eu tenho convicção que ele vai ser ou promotor ou juiz daquela cidade. Sabe por quê? Porque eu vou destronar o capeta daquela cidade. Hebreus no capítulo 11, a partir do versículo 32, o capítulo 11 é a galeria da fé de Hebreus, da Bíblia. Né? Começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas a partir do versículo 32 fala de homens que operaram na fé. E no versículo 33 ele diz assim, pela fé subjugaram, conquistaram, renderam reinos. Pela fé. E pela fé, irmãos, eu vou pregar na Basílica de Trindade. Quer o diabo ou não, quer o padre ou não, quer os pastores ou não. Quantos entenderam isso? E eu tenho dito, se não for eu que faço isso, a minha descendência fará isso. E as minhas cinzas vão ser colocadas no vidrinho, porque no dia que esse culto acontecer, eu tenho que estar lá dentro de alguma maneira. Joga minha cinza faz alguma coisa, mas que eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que estar lá dentro. E cuidado, porque de repente as minhas cinzas lá dentro possam começar a estralar e alguma coisa e eu aparecer de novo. Só para falar, não falei? Eu não disse que a gente ia fazer um culto aqui dentro? Vocês estão entendendo, irmãos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você é o que o Espírito Santo diz que você é. Só que para isso, queridos, a verdade ela vai ter que encarnar. E dói. Doeu quando o Espírito Santo começou a dizer que eu era um preguiçoso. Doeu quando o Espírito Santo disse que eu era um moroso. Que é uma pessoa morosa, pastor. É aquela pessoa, sabe, lenta para responder aos comandos. Você está entendendo isso? O pastor fala, irmão, cuida dos negócios. Ele, amanhã, né, tal. Vocês entenderam isso, irmão? Doeu quando o Espírito Santo disse para mim que eu era um rebelde. Doeu, irmãos? A verdade, quando ela entra em nós, ela sempre dói. Só que tem um detalhe, ela sempre produz cura. Sempre produz restauração. Agora, ela não vai produzir cura nem restauração se ela não entrar. E quando eu reconheço que a verdade entrou em mim, então eu começo a caminhar, não como eu quero, mas segundo aquela verdade me leva, me motiva, me move a viver. É assim que é. Isso é fé. Isso é fé. Vocês estão entendendo, irmãos?
Talvez na vida de alguns aqui a fé não vai ser curado, como foi a irmã Maria Auxiliadora. Talvez a fé na vida de alguns aqui vai ser ler 5 livros por mês. Não pensou? 5 livros por mês. Aí de repente você está ali sentado tomando um cafezinho, aí para alguém, começa a conversar com você, e você começa a falar. Eu me lembro em São José do Rio Preto, em São Paulo, eles me escreveram, pedindo para me escrever um artigo sobre paternidade para o jornal regional ali. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, aqueles lugarzinhos ali. E aí eu fui lá, eu ia ministrar o seminário lá, e eu tive o prazer de conhecer os donos dos jornais, daquele jornal. É um casal. E a moça sentou do meu lado e começou a conversar, enquanto o pessoal acertava lá as contas. E eu comecei a falar para ela sobre alguns princípios de interatividade, sobre alguns princípios do Steve Jobs, como ele revolucionou os conceitos administrativos, como ele revolucionou os produtos no mercado. A era, irmãos, industrial, ela tem 2 momentos, antes de Steve Jobs e depois de Steve Jobs. Você está entendendo isso? Os produtos da Apple, os produtos da Mac são os mais desejados no mercado. É uma empresa que vale bilhões. Pastor, mas isso não é uma visão materialista? Não. Isso é uma expressão do Espírito Santo em mim. Não estou dizendo que o Steve Jobs tinha o Espírito Santo dentro dele, não é isso. Mas eu não me conformo dele ser um divisor de águas e não um cristão. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Quantos entenderam isso? E aí eu comecei a falar para ela algumas coisas. Mostrar para ela que o jornal dela era bom, mas precisava de algumas reformas. Tá, o pessoal pega o seu jornal, mas ele é muito informal. Não há uma interação do seu leitor. E ela me ouvindo, né? E eu fui dando uns... Por que você não põe isso? Por que você não põe aquilo? Por que você não faz isso? Quando nós acabamos de conversar, ela não aguentou. Ela perguntou assim, o que o senhor fazia antes de ser pastor? Eu sei que ela queria perguntar assim, o senhor estudou antes? E eu, irmãos, eu tenho uma vasta experiência na minha carteira de trabalho. Eu já trabalhei, né, fichado mesmo, assim, tudo capinando rua, cerâmica fazendo tijolo, olaria fazendo aquele tijolinho. Já trabalhei cortando cana, arrancando feijão, pescando em alto mar. Alguém aqui já pescou em alto mar? Já viu? Bom demais. Alguém aqui já trabalhou arrancando feijão? Regaça, não regaça? Fala aí, perdão da palavra, irmão. Mas porque dói as costas demais, toda hora você abaixa para arrancar feijão. E quebrando milho, irmão. Alguém aqui já trabalhou quebrando milho? Pensa num troço terrível. Pior do que isso, só uma coisa. Cortar cana. Alguém aqui já trabalhou cortando cana? Com enxada? Porque o normal é o podão, né? Mas com enxada. Olha lá, hein? Irmãos, o dia que eu fui trabalhar cortando cana, foi um negócio esquisito. Eu cheguei em casa, só vi o dente e o olho. O resto estava tudo preto, porque pegou fogo no canavial do homem lá, e ele chamou todo mundo para poder cortar a cana, e eu estava no meio. Minha mãe olhou para mim e começou a chorar, meu filho. E eu esqueci a cabeça, não, mano. Quando eu comecei a falar isso para ela começou a chorar, cara. Como assim? Eu falei para ela, eu sei que você quer saber se eu estudei, né? Não estudei não. Eu tenho 2º grau de supletivo. Mas eu tenho uma coisa. O Espírito Santo dentro de mim. E ela olhou para mim e falou, pastor, eu estava pensando tanto disso. Eu estou tão lerda com a minha vida cristã. Eu desprezo tanto o Espírito Santo dentro de mim. Eu falei, bom mesmo, né? Bom que você está sabendo isso. Então nessa noite, irmãos, qual é a ação que o Espírito Santo quer fazer em você? Transformar a sua mente. Transformar o seu entendimento. Você não é o que a sociedade diz que você é. Enquanto todo mundo olhava para mim, né, eu lá com o cachorro lambendo a minha boca, eu falava, coitado do Ebinho, um alcoólatra. Jesus olhava para mim e falava assim, aproveita, meu filho, que você vai pregar lá em Brasabrantes. Aproveita esses momentos de insanidade alcoólica, porque chegará um momento que você vai ser um insano espiritual. Aproveita. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, você tem que viver isso. Você não pode ter vergonha do poder que opera em você. Amém, igreja? Amém, irmãos?
A partir de hoje, todas as vezes que você estiver diante de alguém que não é cristão, você vai poder olhar no olho dela e falar: cara, você, por que é? Me responde uma coisa. Por que cargas d'água você ainda não entregou sua vida para Jesus? Quantos recebem isso, irmão? É o poder do Evangelho. Não somente para curar o enfermo, mas para confundir os sábios. Confundir aquilo que pensa que é. E Deus será glorificado, tanto com o poder que Ele operou na irmã Maria Auxiliadora, quanto também no dia em que juízes e advogados estiverem sentados na cadeira dessa igreja. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé, eu quero orar com você.